Preparei aqui para vocês uma palavra rápida, irmãos. Tito, capítulo 2, do verso 1 até o 10. Não vou ler, aliás, o texto primeiro, mas eu já vou falando todo o texto para a gente ganhar tempo. E como eu gosto de fazer sempre, quero orar. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa me dar no abrir da minha boca a Tua palavra com sabedoria para fazer notório o mistério da Tua palavra, porque é isso que nós precisamos, é entender o mistério da Tua palavra. Ajuda-nos, capacita-nos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Tito capítulo 1, irmãos, verso 1 diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Eu penso que qualquer que seja o curso, o que nós fazemos, o curso nos remete a uma posição de responsabilidade sobre o que nós aprendemos, né? Ele nos remete a uma posição, vamos dizer assim, a um grau de maturidade mais elevado, mais alto do que aqueles que não fazem o curso, seja qual for o curso. E quando terminamos um curso e somos colocados nesse grau de maturidade, de conhecimento, de entendimento sobre o assunto, sobre o tema, sobre a matéria que nós aprendemos, naturalmente nós assumimos, querendo ou não, assumimos uma responsabilidade, uma missão para passar adiante aquilo que aprendemos, não é verdade? Eu, por exemplo, eu fiz o meu curso de teologia e tenho a responsabilidade de ministrar o que tenho aprendido, o que aprendi. E como todo curso, imagino que o curso é apenas uma chave para você dar um start, dar um início a uma caminhada longa, a menos que você desista da profissão, a menos que você mude de atividade, faça um outro curso. Eu ouvi aí a irmã falando que está cursando uma faculdade, mas geralmente nós caminhamos naquilo que nós aprendemos, praticamos aquilo que nós aprendemos. E com relação a esse curso que as irmãs fizeram, penso que não é diferente. Vocês têm aí uma missão, uma importante missão. E o versículo de Tito, capítulo 2, logo no primeiro versículo, ele já está delineando essa missão, já está dizendo um pouco da nossa responsabilidade diante do que foi ensinado, diante do que vocês aprenderam, né? Ele está dizendo, em outras palavras, fale em linha com a palavra, fale em linha com as doutrinas de Cristo, ensinadas pelos apóstolos, no caso aqui da Bíblia, Paulo, no caso do curso, as professoras. Ande em linha com o que você aprendeu, né? O verso 2 diz: exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, sãos no amor, sãos na consciência. Então veja só, é uma responsabilidade, é uma missão. Então agora que vocês aprenderam, vocês têm essa responsabilidade. Os velhos, eu entendo aqui, têm a mesma obrigação, aliás, têm a obrigação de saber essas coisas, mas eles precisam ser lembrados de que precisam ser exemplos de fé e conduta para os mais novos, precisam lembrar de praticar o que sabem, porque se você aprende e não pratica,
é como aquele que olha no espelho e, quando vira as costas, esqueceu da sua própria aparência. A Bíblia nos ensina isso. Eu tive, no passado eu fiz muitos encontros de casais, né? Vários encontros de casais. Eu tive pessoas que participaram de muitos, receberam as mesmas ministrações. As perguntas eram sempre as mesmas, as lições sempre as mesmas. Claro que cada vez que ministramos, e ainda fazemos de vez em quando, a Nilza está tendo essa experiência, né, Nilza e Patrícia? A gente ministra a mesma lição, mas é sempre diferente, é sempre uma nova unção, é sempre uma coisa nova, sempre um exemplo novo. Então é novo para quem aprende e torna-se uma coisa nova para quem ministra também. Isso fortalece. Eu entendi perfeitamente quando você disse que a primeira a ser tratada é você, não é? Mas, como eu estava falando, eu tive pessoas que participaram dos mesmos, aprenderam as mesmas coisas que os outros, e não praticaram, e acabaram fazendo exatamente o contrário do que ensinamos, o contrário do que aprenderam. Então, é necessário que aqueles que já sabem, já conhecem, é necessário que essas pessoas não se orgulhem dizendo, eu não vou fazer porque eu já sei o que vai ser ensinado. Eu não vou repetir esse curso porque eu vou ouvir tudo de novo. Sabe, irmãos, a palavra de Deus se renova a cada momento. A cada momento. Faça uma prova. Procure ler durante os 365 dias do ano o mesmo versículo todos os dias. Eu nunca fiz isso, mas eu desafio a quem quiser a fazer. Vai ter a experiência. Cada dia que você ler o versículo será diferente para você, né? Diferente. Então, aqui o conselho continua agora para as mulheres idosas. Idosas aqui não está falando de idade avançada, mas mulheres que já têm uma experiência. Porque, irmãos, veja só, aquela mulher que tem 10 anos de diferença na sua idade, ou o homem que tem de 10 anos de diferença, ele ou ela já andou 10 anos a mais. Ele já passou por situações que a outra ainda vai ter que caminhar mais 10 anos. Então, dos dois lados, o que já andou alguns anos a mais, fale para quem está vindo lá atrás, que a vida lá adiante vai ter surpresa, vai acontecer algumas coisas que talvez a pessoa que está vindo não está planejando. E a que está lá atrás, ouça o conselho dos mais idosos. Olha, está me alertando. Eu me lembro que eu li um artigo uma vez do David Yong-Shu, ele falando sobre grupos familiares. Ele estava ensinando e disse assim: não faça desse jeito, porque eu fiz e não deu certo. É um bom conselho, Então, se alguém mais velho que você disser, não faça assim, porque não vai dar certo, é porque ele já sabe por experiência. Se você fizer a coisa errada, desculpe aí a redundância, vai dar errado. Se você fizer a coisa certa, vai dar certo. Procure fazer certo hoje, para que no futuro você colha o que é certo. Porque se fizer errado hoje, vai dar errado lá na frente. Não há como você colher alguma coisa boa se você plantar uma semente ruim. E muitas vezes essa semeadura, eu digo semeadura de coisas ruins, para colher coisas ruins lá, pode ser evitada se você ouvir os seus mestres.
se você ouvir as pessoas mais experientes. E os mais experientes também não se gabem. Não se gabem. Eu conheço a história de um filósofo que já bem velhinho, estava morrendo, era um homem sábio, e naquela época, deve existir ainda por aí esse hábito, pelo menos quando eu era criança, eu presenciei uma cena dessa, né? A pessoa estava morrendo, então a pessoa colocava uma vela na mão da pessoa que estava morrendo, para ela morrer segurando uma vela, né? Então, alguém contou a história dele, sabe que quando ele estava morrendo, eles encheram a mão dele de areia e fincaram a vela ali para aquela, esqueci o nome, aquela cera não queimar a mão dele. E o sábio olhou assim, entendeu, percebeu que era isso mesmo. Ele disse: morro aprendendo. Ou seja, um homem tão sábio, mas nunca havia pensado na possibilidade de colocar terra na mão de alguém para a cera da vela não queimar a mão. Então é assim, irmãos, morremos aprendendo, não importa com quantos anos, 90, 100, 120, nós vamos morrer aprendendo. Então, não perca a oportunidade para fazer todos os cursos que você puder. E quantas vezes for possível, se Deus te deu um ministério para trabalhar com mulheres, dedique-se a isso, faça todos os cursos que você puder, quantas vezes você puder. Se o seu ministério é com os homens, a mesma coisa. Se é com os jovens, a mesma coisa. Se é com liderança, é a mesma coisa. Se esforce, esmere-se no fazer, é a expressão bíblica. Então, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem. Essa expressão, não dadas a muito vinhos, tem uma outra expressão, uma tradução que diz, não escravizadas pelo vinho, ou seja, que tenha domínio próprio, que saiba dizer não ao vinho, que saiba respeitar os limites, sabe? Então, são conselhos. E o verso 4 diz, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então veja só, o ponto convergente dessa palavra do apóstolo Paulo é a palavra de Deus. Tudo isso por amor à palavra de Deus. Por amor, é uma palavra para crente. É uma palavra para quem acredita na palavra de Deus, na Bíblia. Então, se você crê na palavra da Bíblia, a nossa principal missão, a nossa missão é não blasfemar a palavra de Deus. É honrar a palavra de Deus. É servir a palavra, ouvir a palavra de Deus. E isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui para o seu co-pastor Tito. Ele está dizendo, ensine essas coisas para as mulheres idosas, para os anciãos, para os mais idosos, para os jovens, né? E ele diz, exorta semelhantemente os moços a que sejam moderados. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra-te integridade, sobriedade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se confunda, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que sejam submissos a seus senhores em tudo, sendo-lhes agradáveis, não os contradizendo, nem defraudando, antes
mostrando perfeita lealdade para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus nosso Salvador. Veja que coisa linda, irmãos. Veja que coisa maravilhosa. Como é precioso, irmãos, você receber uma responsabilidade, receber uma missão. E que missão importante! E como é importante essa missão? A missão de ensinar. A missão de ensinar. O que você aprendeu, ensine, passe para outras pessoas. Ainda que passe desapercebido dos olhos ou aos olhos de outros. Lá em Eclesiastes capítulo 9, tem lá uma parábola, uma história. O escritor diz que um certo rei cercou uma cidade pequena. Ele cercou a cidade. Mas havia dentro daquela cidade um homem sábio. Era pobre esse homem, mas era sábio. E pela sabedoria, aquele homem livrou a cidade das mãos do exército do rei. E depois diz lá que o sábio que é pobre, ele é esquecido. Ele é esquecido. Nunca mais se falou naquele sábio. A cidade foi salva pela sabedoria daquele homem, mas a cidade esqueceu daquele homem, não se lembrou daquele homem. A cidade não se lembrou, mas Deus se lembrou e registrou esse caso no livro de Eclesiastes. Sabe, Nilza, talvez a multidão lá fora não vá perceber o trabalho que você faz. Talvez as igrejas, as multidões não vão presenciar o seu trabalho. Sabe, desculpe citar assim. Talvez ninguém vai chegar para a Valquíria e dizer: ô Valquíria, parabéns, hein? Você enche o carro toda semana. Nunca alguém diga isso. Talvez nunca alguém diga assim: olha, parabéns, porque quando eu chego na igreja a mesa já está pronta, os refrigerantes já estão ali, os lanches. Parabéns, porque quando eu chego você já limpou, você já abriu, você já... Enfim, e vai por aí fora. Talvez nunca alguém vá se lembrar de que era você que fazia tais coisas. Mas pode ter certeza, no livro de Deus, todas essas coisas estão sendo escritas, como foi escrito acerca daquele homem pobre, que era sábio, e livrou a sua cidade pela sua sabedoria. Então, minhas irmãs e meus irmãos, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, vamos livrar as nossas casas, vamos livrar os nossos filhos, vamos livrar as nossas famílias, mesmo que sejamos esquecidos, mesmo que ninguém perceba que fizemos isso, mas façamos isso, porque todas essas coisas entrarão na conta lá do Senhor em seu benefício. E que Deus abençoe a sua vida e essa palavra possa realmente ficar plantada aí no seu coração. É o que eu tenho para dizer para você agora, em nome do Senhor Jesus. Você recebe? Amém. Amém.